aí, galera, beleza? Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 14 de 365 com o Senhor, agora em 2026, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E vamos começar o nosso capítulo de hoje, por causa do horário, é um capítulo relativamente grande, mas hoje a gente começa a ver, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, o Senhor, ele não apenas se revelando a um homem, como ele se revelou a Abraão, mas a gente começa a ver Deus se revelando a uma nação, a um povo. E assim, esse relacionamento ele é muito lindo, porque é literalmente um Deus que busca um povo. Um povo que estava como escravo, estava perdido, estava distante, estava oprimido, mas esse Deus escolhe salvar. Esse Deus escolhe ir atrás desse povo. Esse Deus escolhe tirar da servidão esse povo que ele tinha feito aliança com os pais desse povo, Abraão, Isaac e Jacó. Então, assim, hoje a gente começa a ver esse amor, esse cuidado e esse momento que Deus ele fala, olha, eu vou agir. Como? Não importa, mas eu vou fazer. E aí tudo acontece. Vamos começar. Para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Êxodo capítulo 3. E vamos lá. Moisés e a sarça em chamas. Olha, eu amo esse versículo. Eu amo esse capítulo. Porque assim, é realmente Deus, ele escolhendo ser visto. Deus, ele escolhendo chamar a atenção para si, para que através dessa atenção que ele chamou para si, ele pudesse mostrar quem Moisés é. Porque assim, olha, a nossa identidade, ela não está em quem nós achamos que somos, mas a nossa identidade ela está em quem Deus diz que nós somos. E aí aqui Moisés, ele entende quem Deus é e automaticamente quem ele é, ou seja, quem Moisés é. Aqui ele recebe, digamos assim, a identidade dele. E vamos lá. Versículo 1, capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Você vê um homem, né, que buscava o Senhor, sacerdote. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou em Horebe, o monte de Deus. E aí você vê, né, chegou até o monte de Deus. E por quê? Porque justamente ele foi até Horebe. Ele, no caso, ele achou que ele foi pela escolha dele. Mas na realidade foi Deus que estava o tempo inteiro ali encaminhando ele até ali, sabe? Ali, em Horebe, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. E aí você vê, o anjo do Senhor. Olha, lembra que o anjo do Senhor já tinha aparecido a Abraão, a Isaac, a Jacó? Então, aqui de novo apareceu a Moisés. E é exatamente isso que Deus quer que a gente veja e entenda. Deus, ele não somos nós que vamos até Deus, mas é Deus que vem até nós. Quando é que vai ser? Um belo dia a gente acorda e simplesmente assim Deus faz. A gente não sabe, mas Ele sabe. E os nossos passos, o nosso tempo, o nosso caminho, ele todo é direcionado para esse tempo. Ele todo é direcionado para esse momento. O que cabe a nós todos os dias é continuarmos buscando, continuarmos crendo, continuarmos olhando para Cristo, porque Ele que vai aparecer para nós de cada vez de forma mais íntima. E olha como esse encontro começa. Até então Moisés não tinha visto o Senhor, até então Moisés não tinha conversado com o Senhor, até então Moisés não tinha trocado ideia com Deus. Mas olha como tudo começa. No Monte Horebe, Deus ali vai. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Sarça é uma plantinha do deserto. É um ramo, é um mato, basicamente. É um mato pequeno. É um mato pequeno, baixinho. É um mato do deserto. É um mato pequeno do deserto.
Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. E aí você vê, o fogo não estava queimando a sarça. Ele foi atraído para aquilo, aquilo chamou a atenção dele. Claro, né? A gente vê ali queimando algo e aquilo não é destruído. Isso que é extraordinário, né? Porque assim, Deus ele é fogo consumidor. Só que ele é fogo consumidor, não que o fogo, esse fogo que ele é, destrói aquilo que é bom. Pelo contrário, o fogo consumidor só destrói aquilo que não presta, só destrói aquilo que é restolho, só destrói aquilo que é lixo. Mas o ouro, a prata, a preciosidade, ela se mantém. Então, é isso que Deus faz com a gente. Nós vamos passar por fogo? Sim. Nós vamos passar pela prova que Deus tem para nós? Vamos. Mas o que vai ficar é exatamente aquilo que tem valor. E aí, olha o que Moisés vê e olha o que Moisés fala. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E aí você vê, Deus ele nos atrai. Deus ele nos chama. Deus ele coloca algo ali nos nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nosso coração, nosso paladar, nosso olfato, para que a gente venha a ser atraído. E a partir do momento que nós somos atraídos, olha o que acontece. Ele se revela. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Você vê, Deus viu, Deus olhou, Deus parou para ver Moisés. E então, do meio da sarça, Deus chamou Moisés, Moisés. E aí você vê que coisa terrível, né? Você tá ali vendo uma planta pegando fogo e a planta não queima. E aí você vai ver. Quando você vai ver, você ouve seu nome. Moisés provavelmente tomou um susto. Mas aí que tá. Esse fogo não é um fogo que nos dá medo. Não é um fogo que nos dá repúdio. Não é um fogo que nos dá vigilância no sentido negativo. Mas é um fogo que nos atrai. É um fogo que nos chama. É um fogo que nos leva até ele. Por isso que Moisés respondeu: Eis-me aqui. Respondeu ele. Se ele tivesse medo, ele não teria respondido. Se ele tivesse medo, ele teria ficado quieto, ele teria fugido, ele teria ele teria feito outra coisa. Mas ele respondeu: Eis-me aqui. Por quê? Porque aquele fogo atraiu ele. E ele se sentiu bem. Ele sentiu confiança, ele sentiu segurança. Versículo 5. Então disse Deus: Não se aproxime. E aí você vê, Moisés estava se aproximando, mas agora Deus falou: opa, não se aproxime. Por quê? E aí Deus vai dar o porquê. Não se aproxime. Por quê? Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E aí você vê, Deus atrai, Deus chama, ele atraiu de longe para perto. Agora, de perto, ele chama. Mas agora ele fala, olha, tem uma forma, tem um jeito, tem uma maneira. Tire sua sandália, porque onde você está é terra santa, porque eu estou aqui. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha como Deus se revela a ele. Eu sou. Não tem conversa. Se você me conhece, se você não me conhece, você conhece o Deus dos seus pais. E eu sou o mesmo Deus. Disse o Senhor, de fato, de fato, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Você vê, Deus ele já chega de forma direcional. Com Deus não tem duas conversas. Com Deus não tem dificuldade. Com Deus não tem joelho. Deus já vai direto ao ponto. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Você vê, Deus já é direto. Moisés, eu sou o Deus dos seus pais e eu tenho visto a opressão do seu povo e eu vou livrar o seu povo. Por
Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Olha, toda a nossa oração ela chega a Deus. Mas chega um momento que Deus vai trazer justiça. E quando Deus vai trazer justiça, ele deixa claro que ele viu e entendeu. E que a partir dali, a oração já tem que ser outra. Não é mais Deus traz justiça, mas agora é Deus prepara nossos pés, prepara nossas mãos, para que a gente possa trabalhar naquilo que o Senhor nos trouxe. Porque aquilo, mesmo a gente não vendo, aquilo já chegou. Olha, lá na frente, se Deus quiser, a gente vai ver Daniel, ele orando a Deus. E aí o anjo diz assim, olha, desde o primeiro dia, sua oração tinha sido ouvida. Mas eu tive certo trabalho com os principados e potestades, com os demônios, que de certa maneira seguraram. Mas desde o primeiro dia, sua oração chegou. A questão é, Deus quando ele se revela, quando ele mostra, quando ele diz, quando ele se apresenta, já acabou, já não tem mais algo acontecer. Agora a nossa oração de fato precisa mudar. Porque agora já não é mais, se Deus vai livrar, se Deus vai falar, se Deus vai levantar um profeta, não. Agora é, Deus nos dá força para a gente caminhar atrás de Moisés. Nos dá força para a gente trabalhar conforme aquilo que o Senhor colocou no coração de Moisés. Nos dá força para a gente ter a mesma visão que o Senhor deu a Moisés. Agora mudou. E agora a gente vai ver isso cada vez mais. Vamos lá. E olha como Deus continua falando a Moisés. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Você vê, Deus está falando, Moisés, faça isso. Só que agora Moisés olha para ele, olha, quem sou eu? A dificuldade, o problema, a aflição, ela não está da parte de Deus para nós. Ela está da nossa parte para Deus. Porque Deus é perfeito e completo. Nós que somos imperfeitos e incompletos. Se eu for olhar para as minhas capacidades, para quem eu sou, para mim, eu não, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, eu não estou fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Mas eu não olho para mim, eu não olho para a minha capacidade, eu não olho para quem eu sou. Mas eu olho para quem Ele é. Eu olho para quem Ele é. E por causa da confiança que eu tenho nele, e por causa daquilo que Ele colocou no meu coração para honra e glória dele, aí eu faço. Mas não olhando para mim. Porque se eu for olhar para mim, se for olhar para a minha capacidade, se for olhar para quem eu sou, eu vou falar igual a Moisés. Literalmente vou responder isso. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Mas eu não olho para mim, eu olho para ele. Por quê? Porque foi ele quem chamou. Foi ele quem botou no coração. A honra, a glória, o louvor é para ele. Não para mim, mas para ele. Tudo para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o segredo está aqui. Não olhe para quem você é, ou para quem você pensa que é. Mas olhe para quem te chamou. Olhe para quem te escolheu. Olhe para quem colocou algo no seu coração que você sabe, que só você sabe. Olhe para ele, porque ele é quem garante. Quem te prometeu, quem te chamou, quem te escolheu, garante. Versículo 12. Deus afirmou. Olha o que Deus afirma. E aí você vê como mais uma vez Deus ele mostra quem ele é. Para através do conhecimento de quem ele é, a gente venha a ter confiança em quem ele é, não em nós. Presta atenção nisso. Deus afirmou, eu estarei com você. Acabou. Acabou. Isso aqui já basta. Se Deus falou, eu estarei com você, acabou. Só isso aqui já basta. Só que assim, a gente falar só isso aqui já basta, agora é fácil. Porque a gente já viu tudo o que aconteceu. Mas para ele que estava vivendo esse momento, Deus sabia que precisava falar algo mais, que precisava mostrar para ele algo mais, para que a fé dele fosse trabalhada, para que a fé dele fosse exercitada. E já te digo, busque ter uma fé como a de Noé, que Deus falou só uma vez, e essa uma vez serviu por toda a vida. Não busque ter uma fé assim como Judas,
Eu falo isso para você e falo isso para mim. Ah, eu preciso ver para crer. Não, pelo contrário. Se você crê em Cristo, tem Ele como seu Senhor e Salvador, no seu coração e confessa com a boca, acabou. Ele já te chamou, Ele já te escolheu. Você já tem o sim de Deus. Só viva em paz com Ele. Ponto. Deus afirmou. E você vê, Deus afirmou. Ele garantiu. Eu estarei com você. Esta é a prova esta é a prova de que sou eu quem o envio. Você vê, Deus não está falando, eu vou te... Tipo, ele não está falando de coisas externas, ele está falando de quem ele é. Essa é a prova de que eu o envio. De que eu o envia. Ou seja, olhe para mim. Creia em mim. Sou eu que garanto. Quando você tirar o povo do Egito, você vê, não é se, mas é quando. Deus não trabalha no se, mas ele trabalha no quando. Porque Deus falou e cumpre, ponto. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E aí você vê que coisa linda. Você vai voltar para cá e você vai prestar culto. Aqui, neste monte. Acabou, sou eu que estou dizendo. Ponto. Deus que falou isso. Moisés perguntou. Aí você vê Moisés ainda olhando para a identidade dele, para a força, a fraqueza que ele tem, os pecados que ele tem, as dificuldades que ele tem, normal. E aí ele indaga o Senhor. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, quem é, qual é o nome dele? Que lhes direi? E aí você vê, Moisés, ele ainda estava... Ele já tinha entendido o processo, aqui, já tinha entendido que ele ia louvar a Deus, mas ele, como é que eu vou apresentar isso ao povo? Ele ainda tinha dúvida. Mas Deus, olha como Deus responde ele. Olha que resposta linda. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Não é eu serei, eu fui. Eu sou. Literalmente, a plenitude, a soberania, ele é. Deus é. Ponto. Eu sou. Olha como Deus se apresenta. Eu sou. Eu sou, me enviou a vocês. Ponto. Quando você começa a entender esse eu sou de Deus, a sua vida vai mudar. Porque você vai entender que tudo que você tem, tudo que você pensa, tudo que você acha, tudo que você vive, tudo que você crê, perdão, tudo que você sonha, tudo que você tem como desejo, tudo ele é. E dentro disso, aí sim, tem coisas que ele quer que esteja com você e tem coisas que ele não quer que esteja com você. Mas você vai começar a entender que você está debaixo da presença dele e que você está dentro da presença dele. E quando você entende isso, você, lá na frente, como está escrito, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? Porque você entende que ele é e tudo muda. E aí você olha para si e aí você já não vê mais você, mas você vê ele em você. E é isso que importa. Olha, é Deus quem cuida de você, é Deus quem cuida da sua família, é Deus quem cuida de toda a sua vida. Lembra disso. Olha para ele e acabou. Esse é o propósito, esse é o projeto. É isso que Deus garantiu. Acabou. Se um homem fala e garante, a gente tem certa fé, imagina Deus que garantiu que cuidaria de nós, tanto na infância até o último segundo nessa vida e eternamente. Então relaxa, fique em paz. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Todos os dias da sua vida lembra. Eu sou, me escolheu. Eu sou, me deu Jesus. Eu sou, me deu o meu rei.
Eu sou me deu o pão, que é Jesus. Eu sou me deu o vinho, que é o sangue de Cristo. Eu sou me fez parte dele. Eu sou um com Deus. Lembra disso todos os dias da sua vida. E quando você entender que você é um com Deus, o como você vai esquecer. Porque é Ele que garante. Olha, é Deus que coloca os projetos, os pensamentos, os sonhos no seu coração. Esqueça o como, pelo amor de Deus, esqueça o como. Mas só lembra que eu sou, cuida de mim. Eu sou, me escolheu. Eu sou, me chamou. Eu sou, fez com que eu cresci em Cristo para que eu pudesse ser um com Ele. Ponto. Esse é o propósito. Esse é o ponto. Aí você vê o que Deus fala. Vá e reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês. Aí você vê, eu virei em auxílio de vocês. Olha, nós não precisamos de ajuda humana, nós não precisamos de pessoas, nós não precisamos de entidades, de governos, do que for. Nós só precisamos do Senhor. Se Deus nos ajuda, se Deus nos auxilia, inútil é a ajuda de todo o universo. Se Deus nos ajudar, inútil é toda ajuda. Agora, se Deus nos ajudar, ninguém precisa nos ajudar, porque é Deus que nos ajuda. Pois vi o que lhes tem feito no Egito. Prometi tirá-los, você vê, prometi tirá-los. Olha, a promessa de Deus não volta. Essa foi uma promessa que Deus fez a todo um povo. Mas, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, nós vamos ler tantas promessas que Deus fez para aqueles que creem nele, para aqueles que creem no Messias, para aqueles que creem naquele que foi dado à humanidade. Olha, você não está desamparado, não. Você não está perdido, não. Você não está largado, não. Você não é aí um bichinho que nasceu na natureza e... Não! Deus conhece o seu nome. Deus conhece quem você é. Cada choro, cada lágrima, cada tristeza, cada alegria, cada felicidade, cada segundo, Deus vê e sabe quem você é. Agora, Ele quer que a sua identidade seja ativada nele. Não você ativar a sua identidade no mundo, mas sim você ativar a sua identidade nele. Porque a sua real identidade está nele. Não em quem você acha, nem em quem você se vê, mas está em quem ele é e em quem ele diz que você é. Deus, ele é extraordinário em pegar pessoas comuns. E essas pessoas comuns, ele coloca para fazer coisas extraordinárias. Para justamente, inclusive Deus gosta disso, porque essas pessoas comuns, elas entendem que elas jamais tinham capacidade. Mas tudo foi para a honra e glória do Senhor. Então, assim, quanto mais você entender que tudo na sua vida é graça de Deus, é bondade de Deus, é porque Ele quer te auxiliar. Quanto mais você entender isso, mais leve vai ser a sua vida. Agora, quanto mais você achar que é fruto do seu trabalho, que é fruto da sua mão, que é fruto do seu suor, perdão, quanto mais você achar que é fruto do que você faz, sinto muito. Deus vai trabalhar em você. Até você entender que a sua capacidade é nula. Ou melhor, sua capacidade é negativa. Mas tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você viveu e tudo que você vai viver é única e exclusivamente por graça do Deus Todo-Poderoso. Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Terra onde manam leite e mel. E aí você vê, ele de novo lembra o que ele prometeu. O homem ele pode falar uma coisa aqui e ali ele já falou outra coisa. Deus não. Deus prometeu isso lá atrás a Jacó. Deus prometeu isso lá atrás a Abraão. E agora Deus repete a promessa que ele fez. Nós vimos aqui, nós lemos aqui, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, agora há poucos dias. E Deus vai lá e repete. Por quê? Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem que se arrepende. Volta atrás, volta com a palavra, não. Ele fala e é.
Deus falou, já considere feito. Deus prometeu, já considere aquilo perfeito. Versículo 18. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, você vê, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o que criou os céus, a terra e tudo que há. O Deus dos Hebreus. E aí você vê, e aí eu já falo isso para você. Deus, ele gosta de ser lembrado por aqueles, de ser conhecido por aqueles que seguem o nome dele. Como assim? Você é a propaganda de Deus. Onde você vive, onde você anda, você precisa ter o caráter de Cristo. Você precisa ter o caráter de quem Deus é. Você precisa ter o caráter de Deus. Por quê? Porque quem te conhece, conhece a Deus. Porque quem te conhece, conhece quem Deus é. Ou seja, você é aquele ou aquela que Deus tem por pessoa, por vaso nessa terra. Veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. E aí você vê, uma poderosa mão o force. Quem é que tem a mão poderosa? O homem pode achar, o homem pode imaginar, o homem pode até, assim, até sentir que tem. Mas só quem tem a mão poderosa é o Todo-Poderoso. Por isso estenderei a mão, por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E aí você vê, Deus já fala da mão forte, da mão poderosa, para os forçar. E agora ele diz, estenderei a minha mão. Ou seja, a mão de Deus é a mão poderosa. É a mão que, ó, ela cuida, protege, guarda, abençoa. Mas ela também vinga, ela também luta, ela também guerreia, ela também empunha a força e se levanta contra os seus inimigos. Olha, maldita coisa é cair na mão de Deus. Maldito é aqueles que se levantam contra os filhos do Senhor. Maldito. É Deus que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, assim, tenha muito temor. Se você tem cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, tenha muito mais cuidado com aqueles que você acredita, que você crê que são filhos de Deus. Porque, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você não se levanta contra uma pessoa. Você está se levantando contra o próprio Deus. Tenha muito temor, tenha muito zelo, tenha muito cuidado. Por quê? Porque é para Deus que você... É contra Deus que você está lutando. Então, ó, tenha muito cuidado. Porque Deus é poderoso. A mão dele é poderosa. E ai de quem é oposto à mão de Deus. Ai. Ai. É Deus que fala. Ai. Vamos ao versículo 21. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Você vê, Deus ele faz algo tão extraordinário que ele deixa claro, eu vou fazer com que quando vocês saiam, vocês não saiam de mãos vazias, não. Pelo contrário, porque sou eu que estou fazendo. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedados em sua casa objetos de prata, de ouro e roupas, e vocês porão em seus filhos e suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Você vê, Deus está falando, eu vou fazer a libertação de vocês. E eu vou fazer com que vocês saiam de lá, não com mãos vazias, mas ó, com seus bens, suas posses. Porque sou eu que estou falando e eu que garanto. Ponto. Acabou. Êxodo capítulo 4. Os sinais concedidos a Moisés. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu?
Se eles não crerem no que eu estou falando. Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? E aí você vê, antes Moisés tinha dúvida de quem Deus é. Mas na medida que a conversa vai adiantando, Moisés já não tem mais dúvida de quem Deus é. Mas agora Moisés tem dúvida, ou melhor, dúvida de quem estava chamando ele, ou dúvida da identidade dele. Mas agora Moisés tem dúvida em relação ao povo. Você vê, a dúvida cada vez vai sendo mais varrida, vai sendo mais jogada para fora, vai sendo mais expelida. É isso que o Senhor faz conosco. Você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. Mas primeiro você vai viver coisas, entre aspas, pequenas. Porque é o tamanho da sua fé. Jesus falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte, monte, erga-te e lança-se ao mar. E assim será. Mas até você chegar a esse grau, a esse nível de fé, você vai fazer e viver e ver e entender coisas menores. Não tenha pressa para você chegar a esse grau de fé. Mas tenha pressa para você cada vez ter um relacionamento maior com Deus. Porque no relacionamento que você tem com Deus, é que Ele aumenta a sua fé. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Deus sabia o que estava na mão de Moisés. Mas Deus queria que Moisés olhasse e chegasse à conclusão do que aquilo é. E justamente chegasse à conclusão de que aquilo era inútil. Que aquela ferramenta, que aquilo que estava na mão dele, não tinha serventia nenhuma, nem valor nenhum. Uma vara, respondeu ele. É só uma vara. Não é nada além, não é nada mágico, não é nada incrível, não é nada extraordinário, não é nada... É uma vara, uma coisa comum. Uma vara que está aqui na minha mão. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Lembra que Jesus falou, olha, jogue a rede? Então, aqui o Senhor está falando para Moisés, jogue-a ao chão. Olha, tem coisas que Deus vai colocar no seu coração que só você vai entender. E quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você vai crescer de nível. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Moisés jogou-a e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela, fugiu da serpente. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E aí você vê, pega a vara, joga a vara no chão, a vara se transforma na serpente, ele vai lá, pega a cobra pelo rabo, e aí a cobra se transforma num cajado. Nossa. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Você vê, isso não é para que você creia, isso é para que eles creiam. Por quê? Porque você já crê. Porque você já está crendo. Mas agora é para eles crerem. Entende? Olha, quando a gente começa a entender que a fé ela é de dentro para fora, tudo muda. Deus ele quer trabalhar em você, Deus ele quer mudar você, Deus ele quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Mas ele pode fazer o extraordinário assim, algo externo, que todos possam ver, digamos assim, da noite para o dia, claro, porque ele é todo poderoso. Mas ao mesmo tempo, o trabalhar de Deus é um relacionamento. E o relacionamento ele começa de dentro para fora. Então assim, lembra disso. Tenha paciência com o seu relacionamento com Deus, mas tenha constância. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando a retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. E aí você vê, lepra naquela época não tinha cura. Até hoje graças a Deus tem cura, mas até hoje é uma enfermidade não tão fácil de curar. Ordenou-lhe depois, agora, coloque de novo a mão no peito. E Moisés e Moisés tornou a pôr a mão no peito. E quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele, ou seja, estava limpa, estava purificada da lepra. Prosseguiu o Senhor. Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, se eles não acreditarem na cobra, né, no cajado que vira cobra, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nestes dois sinais, nem lhes derem ouvidos,
tire um pouco de água do Nilo e lhes derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. E aí você vê, que coisa absurda. Transformar água em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. E aí você vê, de novo, Moisés olha para quem ele é. Deus fala assim: Moisés, meu filho, ó, deixa eu te falar. Quem está te chamando sou eu. Olha, é basicamente assim, uma pessoa te chama para sair, fala, ó, aí você chega pra pessoa e fala, ó, agora não tenho condição de sair, tô sem recursos, já tô apertado. A pessoa fala, olha, eu tô te chamando para sair, eu não quero que você pague nada, sou eu que vou pagar tudo. E aí você, não, mas é porque, olha, sou eu que vou pagar, velho, fique em paz. Sou eu que tô pagando tudo. E aí chega no momento ali de pagar, você ainda até duvida. Não é duvida, mas assim, será que realmente a pessoa vai querer pagar tudo e tal? Deus é sim, sim, não, não. O homem pode na hora lá querer, ó, eu pago uma ponta, você paga a outra. Ou então, mesmo sabendo a situação, digamos assim, ó, eu pago aí o que eu comi, você paga o que você comeu. Mas Deus não. Deus garante. Deus está falando assim, olha para mim, porque eu sou o que sou. Eu sou a vida. Fique em paz. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora. Que falaste até o servo. Não consigo falar bem. Só que aqui tem uma bênção. Qual é a bênção? Sinceridade. Olha, se você tem algo no seu coração, fala com Deus. Deus, eu tenho um medo. Deus, eu tenho fraqueza. Deus, eu tenho precipitação. Deus, eu tenho angústia. Deus, eu tenho tristeza. Deus, eu tenho sei lá o que for. Fale com Deus. Porque Ele vai te responder. E a resposta de Deus é que importa. Olha a resposta de Deus. Disse o Senhor. E aqui a gente está vendo uma coisa. A gente não está vendo um monólogo, onde só Deus fala. A gente está vendo um diálogo, onde Deus fala, Deus é ouvido, Deus ouve, Deus responde. E onde Moisés ouve, é ouvido e responde. É isso que Deus quer com a gente. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Nossa. Quem deu boca ao homem? Deus ele deixa claro, olha, Moisés, eu não estou brincando. Moisés, eu não estou de brincadeira. Moisés, eu estou falando o que é. Quem deu boca ao homem? Foi você, Moisés? Com sua capacidade, com seu poder, com sua força? Ou fui eu, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra e tudo que há? Hã? Quem deu boca ao homem? Meu Deus. Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Ou seja, sou eu que faço todas as coisas, eu sou soberano. Eu sou todo-poderoso. Você está diante do todo-poderoso. Eu tenho todo o poder, eu tenho toda a força, eu tenho toda a capacidade, eu tenho toda a energia, eu tenho tudo. Eu sou tudo, eu sou a fonte da vida. A vida sem mim não existe. Você está diante de mim, velho. Você está diante de mim, meu filho. Você está diante de mim. Ó pequeno rebanho. Fique em paz. Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Por quê? Porque sou eu que garanto. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Você vê, Deus queria que fosse só Moisés. Mas por causa do pedido de Moisés que fosse outra pessoa, olha o que Deus responde.
Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você vê? Não é que Deus vai fazer um momento para Arão se levantar e chegar ao encontro de Moisés. Não! Vamos ler aqui para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Ele já está vindo ao seu encontro. Ou seja, Deus já foi antes, já falou com Arão, já deu sabedoria a Arão. E já falou, Arão, vá para tal lugar, porque ali você vai se encontrar com seu irmão Moisés. Ou seja, nós só vemos, só entendemos, só chegamos à conclusão depois da obra já realizada. Porque enquanto a obra está se realizando, nós sequer entendemos, sequer sabemos. Mas Deus é o Deus que, antes de tudo, Ele é. No processo Ele é. E depois Ele continua sendo. Ou seja, o nosso Deus, Ele cuida de nós, mesmo se a gente entender. Você falará com Ele e lhe dirá o que Ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e lhe direi o que fazer. E aí você vê, Deus o tempo inteiro estava dizendo a Moisés, Moisés, sou eu que estou contigo. Moisés, sou eu que estou com você. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, e com ela você fará os sinais miraculosos. E aí você vê, você, Moisés, eu queria que fosse você só, o porta-voz. Mas já que você tem essa questão, já que isso para você agora é difícil, já que isso para você, sua fé ainda não está neste nível, tudo bem, eu boto seu irmão como porta-voz. Mas ó, tudo que eu lhe disser, você vai falar para ele, ele vai falar para o povo. Ok? Ok. Concordado. Pronto. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver meus parentes, para ver se meus parentes ainda vivem. Isso aqui é honra. Olha, Moisés podia da parte dali já ter, ó, foi Deus que me chamou, eu posso ir. Lembra de uma coisa, você tem que honrar quem te honra. É a sua obrigação honrar quem te honra. Sua obrigação. Se você não honrar quem te honra, como é que você vai honrar a Deus? Hã? Ele voltou em honra a Jetro, a seu sogro. Ele voltou em honra. Então, assim, honre quem te honra. Honre quem te honra. Voltou para honrar seu sogro. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Fique em paz, meu filho. Oxente, tamo junto. Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. E aí você vê, Moisés ainda tinha essa dúvida: será que aqueles que estavam procurando me matar estão vivos ainda? Pode ficar tranquilo, todos já morreram. Deus é um Deus que Ele conhece seu coração. E é isso que importa. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados em um jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. E aí você vê, a vara de quem? De Moisés? Não, a de Deus. Porque ó, as coisas que Deus abençoa já não é mais sua, é de Deus. Vamos lá, você comprou uma maçã, você está comendo a maçã. Antes de você comer, Deus, eu te entrego, eu te consagro, em nome de Jesus. Aquilo já não é mais seu, mas é de Deus. Você vai comer? Olha, digamos que uma pessoa que não apresentou aquela maçã a Deus, a mesma maçã, da mesma safra, do mesmo pé, tudo igual. Ela comeu aquela maçã, talvez não tenha feito bem. Mas só pelo fato de você ter apresentado a Deus, aquilo se tornou algo extraordinário. Aquilo não só vai te fazer muito bem, como vai ser algo abençoado. Então tudo que você tem, toda a sua vida, todos os seus bens, todas as suas posses, tudo apresente a Deus. Porque
Se você apresentou a Deus, aquilo deixa de ser comum. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele. E aí você vê, eu vou endurecer o coração dele. Por quê? Deus vai dar o porquê. Para não deixar o povo sair. Hã? Peraí, Deus mandou libertar, mas agora Deus falou que vai endurecer o coração para não deixar o povo sair? A gente vai chegar lá, a gente vai entender o porquê. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. E já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primeiro filho. Olha, resumidamente, Deus está deixando claro. Eu vou fazer algo para que todos entendam e vejam que sou eu que estou fazendo. E a forma vai ser essa. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Versículo 24. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Peraí, o Senhor já não tinha se encontrado com Moisés? Já tinha. Já tinha colocado a identidade de quem ele é, já tinha colocado o entendimento de quem ele é, já tinha colocado o coração, já tinha mudado o coração de Moisés. Mas espera aí, como é que Deus agora procura matá-lo? Aí que tá. Porque a partir do momento que você tem entendimento, seu entendimento tem que condizer com suas ações. Deus ele te mostra algo, ele te revela algo, você já não é mais aquilo que você era. Deus ele não tem o tolo pro sábio. Ele não tem a pessoa que não tem conhecimento como se tivesse. Deus é a única justiça perfeita. Por quê? Porque ele sabe exatamente se você sabia daquilo ou não. Moisés até então, ele até podia saber que era um hábito dos hebreus se circuncidar. Mas agora que ele entendeu quem Deus é, agora era obrigação dele cumprir esse voto. Era obrigação dele cumprir esse decreto. Ele precisava se circuncidar. Por quê? Tanto ele quanto os filhos, quanto os homens. Por quê? Porque assim Deus estabeleceu. Então agora, Moisés já não era mais ignorante. Moisés agora já não era nécio. Moisés agora já não era uma criança. Mas agora Moisés tinha acordado. Deus deu sabedoria a Moisés. E aí você vê, Deus procurou matá-lo, por causa que ele era incircunciso ainda. Mas Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. E aí você vê, Zípora, que circuncidou seu filho e circuncidou Moisés. Ela lembrava da promessa. Ela conhecia a promessa. Ela tinha entendimento da promessa. Olha, Deus é justo, Deus é santo. O que Deus falou antes continua cumprindo até hoje, continua valendo até hoje. Ah, mas por que hoje nós não somos mais circuncidados na carne? Porque o apóstolo Paulo deixou claro isso. O próprio Jesus. Todo entendimento a respeito da circuncisão. Olha, não adianta sermos circuncidados na carne, porque a circuncisão verdadeira e aceitável a Deus é a circuncisão no coração. Essa sim. Essa é a aliança eterna. E vamos continuar. Então o Senhor disse a Arão, e aí você vê, já saiu da hospedaria, já saiu desse cenário, já saiu desse processo da circuncisão, e agora volta ao processo que estava acontecendo, Arão. Por quê? As coisas de Deus são santas. Deus é santo. Deus quer te usar assim. Deus quer te fazer viver coisas que você nem sonha assim. Mas ó, Ele quer santidade primeiro. Ele quer que você viva em santidade primeiro. Esse é o processo. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi e encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. E aí você vê,
Aí Arão ouviu a voz de Deus. Ambos já tinham ouvido a voz de Deus e se conectaram. Chegaram ali onde Deus estabeleceu. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer. E aqui, lembra que Adão não tinha contado tudo a Eva? A culpa, o erro, a falha de Adão? Agora Moisés não teve esse erro não. Moisés falou e contou tudo. Explicou, ensinou a Arão. E também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que ele havia ordenado realizar. Versículo 29. Assim Moisés e Arão foram e reuniram-se todas as autoridades e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo. E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir ao seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. E aí você vê, graças a Deus o povo creu. Graças a Deus o povo teve entendimento de que Deus ali estava. E isso é uma bênção. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e lhe disseram. E aí você vê, depois de quê? Depois do povo crer. Assim diz o Senhor. Eles foram falar com o Faraó. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E aí você vê, festa essa, isso aqui já é um prelúdio do que Deus está fazendo. Essa festa vai ser um casamento. Um casamento no deserto. Só não vai ser mais lindo do que o casamento que Deus fez, nós com Cristo. Que vivemos uma etapa de crermos e vermos Cristo, mas vamos viver a segunda, as bodas. Esse não vai ser tão lindo, esse casamento no deserto não vai ser tão lindo quanto esse casamento eterno. O que tivemos com Cristo e o que vamos ter com Cristo. Lá na Nova Israel, na Nova Jerusalém. Mas, porém, contudo, todavia, esse foi o segundo casamento mais lindo até então. Casamento no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Tipo assim, quem é o Senhor? Rapaz, você não sabe, velho, de quem você tá falando. Se você entendesse quem Deus é, você vai falar, ó, não só vá celebrar a festa, mas fique tranquilo. Celebre o tempo que vocês quiserem, o tempo que o Senhor estabeleceu. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor de vocês é o Senhor Todo-Poderoso que fez os céus, a terra e tudo que há. Então, assim, eu não quero me dispor com ele. Mas não, Faraó não conhecia o Senhor. Não conheço o Senhor. Ele já tinha feito uma pergunta que mostrava isso, mas agora ele já afirma: não conheço o Senhor. E não deixarei Israel sair. Ou seja, é isso mesmo e acabou. Eles insistiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele os atingirá com pragas e com espada. E aí você vê, olha, eu estou vindo aqui tranquilamente. Estou vindo aqui na conversa, estou vindo aqui no diálogo. Mas se você não quiser, não tem problema. Ele vai lutar por nós. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Ou seja, você só está perdendo tempo. Esse povo já é muito grande e você ainda está atrapalhando. Tipo assim, você só está enchendo o saco. Você só está aí nos fazendo perder tempo. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Você vê, antes já era difícil, agora piorou mais ainda. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus.
Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção à mentira. E aí você vê, o rei, o faraó, falou, vocês estão dando ouvidos a bobagem, a mentiras? Pronto, agora vocês vão trabalhar mais ainda. Para vocês verem o que de fato é importante. Versículo 10. Os feitores dos capatazes foram dizer ao povo, assim diz o faraó, já não lhes darei palha, saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam dizendo, completa a mesma tarefa diária, que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? E aí você vê, a perseguição estava forte. A luta estava forte, estava difícil. Porque já era difícil o trabalho. Agora então dificultou mais ainda. Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha. Contudo, nos dizem, façam tijolos. Os seus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. E aí você vê, a gente está sendo espancado por causa de vocês, não é por causa de nós. Respondeu o faraó, preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho de vocês. Não receberam palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Ou seja, é isso mesmo. Tô oprimindo mesmo, tô massacrando mesmo, tô sendo aí mal mesmo, porque eu quero. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhe disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigidos a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhe disseram, o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Ou seja, você, Moisés, você, Arão, só fizeram mal para a gente. Só fizeram maldade. Por causa de vocês agora, a gente está vivendo essa luta, essa dificuldade. Vocês só fizeram mal para nós. Basicamente é isso que eles falaram. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? E aí você vê, na primeira dificuldade, na primeira luta, na primeira aflição, ele já questiona quem Deus é. Já questiona a identidade de Deus. Por que questiona quem Deus é? Porque Deus falou, eu estou com você. Eu vou libertar o povo. E aí ele pergunta, por que maltrataste esse povo? É assim, tá, você falou que ia libertar, mas por que tá maltratando? Por que tá deixando o povo ser maltratado? Ou seja, ele está questionando a identidade de Deus e está questionando a própria identidade. Por que o Senhor me enviou? Será que realmente foi o Senhor que me enviou? Há poucos dias eu sei que sim, mas agora, será? Não sei. Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Ou seja, o Senhor disse que ia libertar. O que está acontecendo é o contrário. Só está piorando. Será que realmente o Senhor vai libertar? Será que realmente o Senhor me chamou? Será que eu não estou... Será que realmente eu fui chamado? Pergunta é essa. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, nossa, eita misericórdia. Eita, por minha mão poderosa. Agora Deus vai agir. Eita, agora Deus vai agir. Ele os deixará ir por minha mão poderosa. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Nossa! Ele não só vai deixar você ir, como eles vão expulsar vocês.
Meu Pai amado. Porque Deus está agindo. Porque Deus está fazendo. Nós não conhecemos os planos de Deus, mas Ele conhece. Nós não sabemos o modo operandi de Deus, mas Ele sabe. Nós estamos dentro de um barco, nós estamos dentro de um carro, nós estamos dentro de um ônibus, nós estamos dentro de um veículo. E quem está conduzindo é Deus. Acabou. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor, vixe, eu sou soberano. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. E aí você vê, você conheceu, Abraão, Isaac e Jacó os conheceu a mim como o Deus que cuida, o Deus que provê, o Deus que resgata, o Deus que limpa, o Deus que coloca você debaixo aqui, como uma criança. Mas agora, eles não me conheceram como Deus Todo-Poderoso. Agora você vai conhecer o outro lado. Você vai conhecer o juízo. Vocês conheceram a graça. Mas agora o mundo inteiro e vocês vão conhecer a justiça. Prepara. Prepara, porque agora a minha justiça vai vir. Eu continuo cuidando, protegendo, livrando, sim. Mas para aqueles que se opõem aos meus filhos, aos meus servos, à menina dos meus olhos, trago justiça. Depois estabelecerei com eles a minha aliança. Nossa! Você vê, vou trazer justiça, mas vou trazer graça. Para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde vivem como estrangeiros. Agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Lembra? Lembrei de Noé? Lembrei-me do meu povo? Lembrei-me de vocês? Lembrei-me de Noé? Então, agora eu trarei justiça. Agora eu vou executar juízo. Perdão. Agora eu vou fazer. Por isso diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho impostos pelos egípcios. Eu os livrarei do trabalho impostos pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e eu os resgatarei com braço forte. Opa! E com mão poderosa, com poderoso ato de juízo. Eu os farei meu povo. Eu os farei o quê? Farei meu povo. E e serei o Deus de vocês. Nossa. Mas espera aí. Aí a gente pergunta, mas espera aí. O Senhor já não é nosso Deus? Sim. Só que agora vocês vão ver e entender. Porque uma coisa é a gente falar, eu sou filho de Abraão, Isaac e Jacó, legal. Mas agora outra coisa é, eu estou vendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó agir. Ou seja, eu tenho um relacionamento com Deus. Porque mesmo debaixo do juízo de Deus, o juízo não chega até mim. A graça é de Deus que chega até mim. O mundo inteiro pode estar chovendo algo terrível. Mas para mim, para minha casa, para os meus, chove o contrário. A chuva é bênção. Entendeu? Eu os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão. A Isaac e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Agora, fique em paz. Sabe por quê? Eu estou trabalhando. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. E aí você vê, a angústia e a escravidão faz com que a gente não ouça a voz de Deus. Mas quem prometeu garante. Então o Senhor deu ordem a Moisés:
vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do seu país. De novo, vá lá. Moisés, porém, disse na presença do Senhor, se os israelitas não me dão ouvidos, como me dará o faraó? Você vê, se o meu povo, que creu em mim, que creu que o Senhor me enviou, não está me ouvindo, como é que o faraó vai me ouvir? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. E olha ele de novo falando quem ele é. Tá, sim, Moisés, eu sei quem você é. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que lhe dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham a ordem para tirar do Egito dos israelitas. Ou seja, olha, continua mandando. Vá lá e faça. Estes foram os chefes das famílias israelitas. E aí a gente vai pular aqui. Lembra Ruben? Então. Papapá. Simeão? Então. Levi? Gerson? Coate? Levi? Enfim. Essa foi a genealogia. Se você quiser ir lendo, vai pausando e vai lendo aqui. Que aqui é a genealogia, vamos pular por causa do horário. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse. Ou seja, Arão e Moisés faziam parte das famílias. Arão e Moisés faziam parte ali das 12 tribos. Tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões, ou seja, segundo seus grupos, segundo suas famílias. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Rapidinho. Pronto. Arão, o porta-voz de Moisés. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe, eu sou o Senhor. Acabou. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser. Você vê, continue, não, tipo assim, não guarde para você aquilo que eu tô te dando, Moisés. Tudo o que eu disser, fale para Arão. Moisés, porém, perguntou ao Senhor, como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? E aí você vê, a gente volta para aquele questionamento, né? A gente volta, Moisés volta, né? A falar assim, beleza, eu confio no Senhor, sei quem o Senhor é, mas e eu? E para honra e glória de nosso Jesus Cristo, esse foi o dia 14 de 365 dias com o Senhor, agora no ano de 2026, para honra e glória de nosso Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, se Deus quiser, vai ser dia 15, para honra e glória de nosso Jesus Cristo. E é isso. Mais uma vez, obrigado por você ter chegado até aqui. Se inscreve aqui para amanhã, se Deus quiser, você receber a notificação de amanhã, né, dia 15, para honra e glória de nosso Jesus Cristo. E também curte, porque assim, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Estamos aqui agora para honra e glória de nosso Jesus Cristo. É isso que eu consigo fazer, é isso que eu posso fazer. É isso que está dentro da minha capacidade. Mas você curtir esse vídeo, curtir essa live aqui, realmente só você pode fazer. E isso vai fazer com que o reino do Senhor chegue em outras pessoas, outras famílias, outras vidas, outras almas. Então, de certa maneira, todos nós estamos trabalhando para o Senhor. Então, curte aqui, para nós trabalharmos para o Senhor e levarmos o reino dos céus para mais gente. E é isso. Let's bora que Deus é bom. Graças a Deus, dia 14 de 365 dias com o Senhor, agora em 2026 completo, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é isso. Dá um like aqui para chegar em mais gente, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E tamo junto em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.